Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. E uma das coisas que Deus abençoa muito a gente é o direito que Ele nos dá de escolher, o poder que Ele nos dá de fazer a nossa própria opção. Então, isso já é uma bênção dada para todos os seres humanos. Todas as pessoas têm o direito, têm o poder nas mãos de escolher, de fazer a sua própria opção, de escolher o marido, de escolher a esposa, de escolher a roupa que vai vestir, de escolher a profissão que vai abraçar, enfim, a pessoa tem o direito de escolher qualquer coisa. Ela tem o direito de escolher, ou o poder de escolher, o bem ou o mal. Está nas mãos dela. Agora, ela precisa saber, ela tem que saber que, de acordo com a escolha dela, serão os frutos que ela vai colher. Então, se ela escolher o bem, ela vai colher o bem. Se ela escolher o mal, ela vai colher o mal. Isso é uma questão de inteligência, não tem nada de religião. Não tem nada de religião, tem de fé. E a fé sobrenatural, a fé bíblica, não tem nada a ver com religião. Então, isso é uma bênção que Deus nos dá. E outra coisa que temos que observar é a fé individual, a fé sobrenatural que Deus dá àqueles, ou melhor, que Deus revela àqueles que são sinceros, aqueles que são corretos diante dele. Não que são perfeitos, porque se fosse pela nossa perfeição, Deus não ia dar nada a ninguém. Mas ele concede o dom da fé, ele revela a fé para os humildes de espírito. Os humildes de espírito, que podem ser até os pecadores. Maria Madalena era pecadora. A mulher que fora pega em flagrante adultério era pecadora. Todos os homens que foram curados, as pessoas que foram libertas na época de Jesus, eram pecadoras. Agora, a diferença é que quando as pessoas são humildes para receber a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, como uma criança, então essas pessoas, para elas, é revelado a fé, é revelada a fé que faz mudar a vida das pessoas. A exemplo, por exemplo, da Elce Sutano, ela escreve no meu blog, ela diz o seguinte: boa noite, bispo. Estou aqui para contar um grande milagre ocorrido na vida de nossa família. Foi um milagre de vida, de retorno à vida, pois assim como a Lázaro, Deus retirou o meu marido do sepulcro e depois de 4 dias ele reviveu. Agora, olha como é que ela conta a história. Isso foi recente, só agora. Ela diz assim: no dia 21 de novembro, quer dizer, algumas semanas atrás, após passar muito mal, meu marido foi internado em um hospital aqui de Campinas. Sendo que após exames foi constatado meningococcemia. Meningococcemia é uma bactéria voraz aonde o índice de morte é muito alto. Eu estava conversando com uma médica a respeito dessa bactéria e ela me disse o seguinte: quando cai no sangue, dificilmente a pessoa escapa. Dificilmente, é só milagre. Então, os médicos deram a ele 24 horas de vida. E com a notícia, olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. Foi dado a ele 24 horas de vida. E com a notícia, eu corri ao cenáculo da fé, a Igreja Universal do Reino de Deus, peguei o envelope da fogueira santa e naquele momento me prostrei no altar e clamei a Deus pela cura de meu marido. Quer dizer, ela tomou uma atitude
instantânea, imediata, que é a fé, né? Quando a pessoa crê, ela não fica perguntando, ela se lança de corpo, alma e espírito, porque ela está convicta daquela certeza, convicta daquela fé. Então, eu peguei o envelope da Fogueira Santa, você veja que a Fogueira Santa nem aconteceu ainda, nem aconteceu, vai ser dia agora, vai ser até domingo agora. Mas ela, no dia 21 de novembro, 21 do mês passado, ela foi na igreja, pegou o envelope da Fogueira Santa e se prostrou e se humilhou no altar de Deus, clamou pela cura do marido. Ele, na UTI, respirando e vivendo por meio de aparelhos, em coma, com o corpo coberto de feridas, que é isso, esse é o sintoma dessa maldita bactéria. Faz com que o corpo fique todo em feridas, como um leproso, completamente, totalmente tomado. Então, ele com o corpo coberto por feridas e eu manifestando a fé no altar. Veja só, minha amiga, meu amigo. Enquanto o marido estava lá na UTI, ela estava lá no altar, se humilhando diante de Deus. Quer dizer, isso é loucura aos olhos humanos. Loucura. Porque qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que anda pela emoção desse mundo, estaria lá no hospital chorando, esperando que ele melhorasse. Mas ela não. Ao invés de ir para o hospital, ela correu para o altar de Deus. O altar do sacrifício, viu? O altar do sacrifício. E o altar é para isso. O altar de Deus é para isso, é justamente a hora que a pessoa tem alguma dor de cabeça verdadeiramente complicada, corre para o altar, porque o altar do sacrifício é para resolver esse tipo de problema. Então ela diz aqui, ele na UTI, respirando e vivendo por aparelhos, em coma, com o corpo coberto por feridas, e eu manifestando a fé no altar. Dali saí fortalecida. E todos os dias ia visitá-lo com a certeza da resposta. Os médicos, todos os dias, me diziam para não ter esperança. E eu rejeitava todas as suas palavras. Interessante isso. Foi quando, no quarto dia, assim como Lázaro, os médicos vieram conversar comigo e me dizer que meu marido era um milagre, que ele havia começado a reagir e que eles não esperavam por isso. Um dos médicos, inclusive, disse que ao chegar naquele plantão jamais esperaria encontrá-lo ali vivo. Sabe, bispo, nesse momento tão difícil, eu mais consolava os médicos e dava força a eles do que eles a mim. Diz ela, é forte essa, muito forte. A força que me veio do altar para lutar foi tão grande que eu não aceitei perder. E ele voltou, bispo. Voltou do coma e os médicos aguardavam que ele ficasse com alguma sequela. Que nada. O Deus que eu sirvo não deixa nada pela metade. E hoje ele voltou para casa inteiro para glorificar e honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Ela agradece aqui a igreja, agradece a gente por ensinar a não agir com sentimento, mas partir para cima, a vencer, revoltar-se contra aquela situação. Então, essa é a manifestação de fé. Poxa vida, eu fico assim, feliz, radiante, porque a fé que a Igreja Universal do Reino de Deus tem ensinado às pessoas é uma fé que funciona, que não deixa a pessoa dependente do pastor, do bispo, quem quer que seja. Porque, veja, ela foi
A Elsie foi lá no hospital, ela foi enquanto o marido estava lá, em coma, ela correu para o altar para sacrificar, ela correu para o altar pegar o envelope e se humilhar diante de Deus. Quem mandou ela fazer isso? Ninguém. Foi o Espírito Santo. Quer dizer, ninguém. Foi o Espírito Santo. Quer dizer, a fé é a voz de Deus dentro de nós. E tomamos atitude que contraria as pessoas, até a própria medicina. E eu não estou aqui dizendo para você deixar os remédios, nada disso. Eu estou aqui para falar para você que quando uma pessoa ouve a voz da fé, que é a voz de Deus, e toma atitude, conforme o caso da dona Elce Sutano, então nós temos esse resultado aqui. O marido era para estar sepultado, mas hoje está em casa, perfeito, sem sequela, sem nada. Porque ela, enquanto ele deu entrada numa UTI, ela subiu no altar para sacrificar. É muito forte isso. Este é o propósito da Fogueira Santa de Israel. E você que está me ouvindo, ainda há tempo, porque domingo agora nós vamos recolher os pedidos. E estes pedidos vão ser levados exatamente no lugar onde estava o arraial dos midianitas, quer dizer, o arraial dos inimigos do povo de Deus. E nós estaremos com as trombetas em mãos, quebrando os cântaros, fazendo a nossa parte, mas requerendo de Deus aquilo que ele tem prometido na sua palavra. Então as bênçãos de Deus não caem do céu como a chuva. As bênçãos de Deus vêm por uma luta constante, por uma incessante, constante luta que nós travamos contra o inferno. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele teve que enfrentar os inimigos até a porta a entrada da Terra Santa. E quando chegou na Terra Santa, ele teve que lutar para expulsar aqueles intrusos que lá estavam. Então, essa é a fé que nós ensinamos. Cada um tem a sua própria fé, cada um faz a sua parte. Então, nós não estamos aqui falando de sacrifício para você deixar no altar a sua oferta, porque, veja, essa senhora, ela nem ainda entregou o envelope do sacrifício, mas a sua resposta já tinha vindo. Por quê? Porque ela sacrificou, ela já fez o voto de sacrifício. Ela foi fundo na sua fé. E é isso que nós estamos proclamando para os que creem. Quando o assunto, minha amiga, meu amigo, é vida ou morte, quando a medicina diz não há mais jeito, não podemos fazer mais nada, então esse é o momento mais propício para subir no altar e fazer o sacrifício. Qualquer que seja a sua situação, por mais difícil, mais impossível que seja de solução, o altar é o lugar do sacrifício. Nós vamos então fazer a oração e logo em seguida voltaremos. Eu te louvo e agradeço, porque o Senhor revela o teu poder àqueles que são humildes de espírito, aqueles que, como criança, aceitam a tua palavra e se submetem a ela. Essas crianças, ó Deus, na fé, têm o direito de tomar posse
daquilo que o Senhor tem prometido. E eu te louvo, meu Pai, por esse alto privilégio de poder ensinar ao teu povo o caminho do sucesso, o caminho do milagre, o caminho da resposta, o caminho do cumprimento das tuas promessas, que é o caminho do altar, o caminho do sacrifício. Eu te peço pelas pessoas que me ouvem nesse momento e que estão envolvidas em lutas incessantes, pessoas que têm problemas, doenças crônicas, pessoas que estão por um fio, a vida está por um fio. Então eu peço que o Senhor venha despertar essa fé redentora. É fé de sacrifício, mas é fé de resultado. Melhor do que a fé emotiva que não traz nenhum resultado. Então nós te pedimos, faça, meu Pai, levantar esse exército de fé para que o teu nome seja glorificado aqui embaixo, para que o mundo saiba que o Senhor não é de pau, de pedra, de metal, e que o Senhor não está tão longe que não se possa chegar diante de ti. Eu peço, Espírito Santo, por todo o teu povo, por toda a tua igreja, por todas essas pessoas que me ouvem agora e que estão vivendo ou vivenciando momentos difíceis. Nós estamos ensinando, nós estamos apontando o caminho da solução, que é o sacrifício. Então, meu Pai, desperta essa fé naqueles que são sinceros, aqueles que são puros de coração, aqueles que são humildes como crianças. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, e todo o povo que crê diga amém e graças a Deus. Você verifica que o caminho para a solução do seu problema, por maior que seja, é o altar. O altar é o lugar do sacrifício. E só lá você vai resolver esse problema. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei qual é o seu problema, mas o problema, a solução dele está no altar. Suba no altar, faça o seu sacrifício, você vai ver o resultado. Nesta quarta-feira nós estaremos falando mais a respeito desse assunto. E domingo, ao cair da tarde, aliás, pela manhã, nós estamos convidando as famílias. Nós oramos domingo retrasado para os casais. Ontem nós oramos pelos casais novamente. Mas nesse domingo, pela manhã, às 9h30, nós vamos ter uma grande manifestação de fé. Você sabe que existe um espírito chamado espírito familiar. O espírito familiar, diz a Bíblia, é o destruidor de lares, destruidor do amor, destruidor de casais, que divide os casais. Nós estaremos fazendo um trabalho especial neste domingo, às 9h30 da manhã. Você é o nosso convidado. E às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, nós estaremos dando continuidade àqueles cultos maravilhosos onde o Espírito Santo tem falado forte. Inclusive, neste domingo estaremos falando sobre o dia do juízo. Como será o dia do juízo? Nós estaremos falando sobre esse assunto. Fique com Deus e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora.